Provavelmente você escutou falar no seguinte termo por aí, Scrum Expansion Pack. E aí tem gente falando que você está rodando o Scrum desatualizado, né, com o guia de 2020, que agora tem um novo guia, o guia de 2025. Balela, não tem nada disso, fica tranquilo. O que é esse pack de expansão do Scrum que o Jeff Sandler, um dos co-criadores do Scrum, acabou de anunciar? Hoje é dia 11/6/2025, exatamente hoje, foi lançado esse pack de expansão do Scrum. E esse vídeo aqui é para te mostrar o que é esse pack, como é que ele funciona, quais são as principais abordagens que ele traz. Mas antes, eu já quero deixar claro para você, não é um novo Scrum Guide, mas na minha opinião, é um marco evolutivo do Scrum, vamos falar assim. Por quê? Porque ele é um reforço teórico, é um reforço prático e até mesmo organizacional de conceitos que estavam subentendidos dentro do Scrum, que com esse pack de expansão, vamos falar assim, eles ficam mais claros, ficam mais materializados ali para você entender o que é que está por trás de cada uma dessas coisas. Então, vamos fazer o seguinte, vem comigo nesse vídeo que eu vou te explicar os principais pontos desse documento de expansão, vou te dar minha opinião, nua e crua, direto ao ponto, para você entender isso de uma maneira, vamos falar assim, simples e direta. Então, ó, deixa seu like, se inscreve nesse canal e bora comigo, que vai ser legal. Pra gente começar, a gente tem que entender por que raios esse Expansion Pack. Vou chamar de Pack de expansão, tá bom? Por que raios? Basicamente, pessoal, é porque é o seguinte, você pegava o Scrum Guide, você pega o Scrum Guide, né, e você tem ali 17 páginas no Scrum Guide, que fala muita coisa, mas escreve pouca coisa, vamos falar assim. Ele é extremamente subjetivo, ele deixa as coisas nas entrelinhas. Então, o Scrum, vamos falar assim, ele tinha uns conceitos muito, vamos falar, implicados, né? Vamos falar desse jeito. Você falava lá, ó, tem aqui os pilares do Scrum. Transparência, inspeção e adaptação. Mas tá, mas beleza. Tem um empirismo, tá, mas como é que uma coisa conecta não? Como é que eu faço o empirismo? Então ficava muito implícito, né, os conceitos. E aí acaba que com esse pack de expansão, o que acontece é o seguinte, o negócio fica escancarado. O negócio fica aberto de uma maneira que fica muito claro você entender o que as pessoas, ou o que o Jeff Sandler, ou o que o Ken Schwaber, ou o que as pessoas que criaram junto com o Jeff Sandler, né, esse pack de expansão querem dizer com tudo isso. Então, na minha opinião, é algo que vem para dar, vamos falar assim, transparência mesmo, deixar as coisas mais escancaradas, estruturadas e até mesmo te mostrar que em várias coisas que você estava fazendo adaptações, não era para fazer adaptação, era aquilo mesmo, era para você encarar aquilo que era para ser feito. Ou seja, não é só para fazer cerimônia, reunião, ter os papéis. O Scrum é mais que isso, você precisa gerar de fato impacto fora do que você faz no seu dia a dia. Então, esse é o grande intuito, na minha opinião, de ter feito esse pack de expansão, né? Que esse nome ficou, sei lá, ficou meio estranho na minha opinião, mas enfim, mas eu acho que é algo que trouxe muita coisa legal e é isso que a gente vai começar a ver a partir de agora. Primeiro grande ponto que eu vejo nesse pack de expansão é algo que eu defendo muito nos últimos anos. Se você me acompanha, você sempre, provavelmente nos últimos anos, tem escutado falar o quê? Resultados, tem que gerar resultado, foca no resultado, esquece o Scrum, esquece o Kanban, esquece o que você está fazendo, foca em gerar resultado. Porque eu tenho uma frase, tenho um mantra que é o seguinte, é muito simples, se você não gera resultado, você não é ágil, porque a agilidade é sobre gerar resultado, né? Não é sobre ser mais rápido, não é sobre gerar resultado. É sobre isso. Essa é a ideia da agilidade, é simplificar esse caminho. E tem um primeiro ponto nesse pack de expansão, que eu coloquei ele como primeiro ponto aqui, porque eu considero de fato algo surreal, na minha opinião, de clareza, tá? Que é o quê? É a separação do conceito DONE. Agora é como se, nesse pack de expansão, ele traz como se fosse dois conceitos de DONE. Vamos falar assim, de pronto. Um conceito, tá, que está ligado à qualidade do que é produzido, né? Ou seja, que é muito voltado ao definition of done mesmo, né, do Scrum Guide, que é você, putz, fez esse teste, fez não sei o que, fez isso, fez aquilo, então tá entregue, né, então tá pronto. Então aquilo ali é muito conectado, aquele do Scrum Guide, ele é muito conectado ao quê? À qualidade do produto entregue. O que eles trazem agora é esse conceito, mas eles trazem, nessa expansão, eles promovem um novo conceito aqui do lado, vamos falar, que é o quê? Que é o Definition of
Outcome Done. O que é Outcome Done? É literalmente o impacto gerado. Uma coisa é o Output Done, que é o quê? É a entrega. Output é entrega, é o que sai. Você tem um input, que é requisito, e output, que é entrega. Mas qual é o outcome? Qual é o resultado que aquela entrega gera? Então agora tem essa definição do impacto gerado, qual que é o valor validado pelos stakeholders, né? Isso muda. Isso traz uma clareza muito grande, que é o seguinte: não importa ficar só no escopo, você precisa gerar resultado. Então, isso muda completamente, na minha opinião. Não é que muda, é que dá, de fato, a transparência que precisa dar para essa questão de entrega uma coisa, resultado é outra. Outro ponto interessante que vem nesse guia de expansão, nesse pack de expansão do Scrum, que é o reconhecimento de 2 novos papéis. Né? A gente tem lá o SM, tem o PO, tem o time. Beleza, são os papéis lá clássicos no Scrum. Só que agora, nesse pack de expansão, existe o reconhecimento de 2 novos papéis. Primeiro, de stakeholders. Aí você fala, pô, sempre teve stakeholders, mas não estava descrito lá, e nunca teve descrito, e não vai, pelo menos até agora, não está descrito no Scrum Guide. Mas nesse pack de expansão do Scrum vai estar escrito. E ele representa o quê? Os usuários, os clientes, os patrocinadores, enfim, as pessoas que estão de fato ali interessadas, né, no desenvolvimento daquele produto, no desenvolvimento daquela solução, daquela funcionalidade. Então ele cria esse conceito desse papel, e esse papel ele é preponderante ali, né, nesse guia de expansão, ajudando na definição, ajudando na priorização. Então existe esse papel. O segundo papel é o papel dos supporters, ou seja, as pessoas que vão apoiar, né, tudo que está acontecendo. Então, você pode ter, por exemplo, RH, jurídico, financeiro, marketing. Às vezes você está construindo um produto e você precisa do envolvimento do marketing, você precisa do envolvimento do financeiro, da contabilidade, sei lá. Vai precisar do envolvimento de tanto de gente no lançamento de um produto que um time está construindo através da utilização do Scrum. Você vai precisar disso, isso é fato. Né? Então, o que ele está trazendo aqui? Qual é o recado que está deixando aqui? O Scrum, ele não é vamos falar assim, um feudo, um time que está dentro da tecnologia. Não, ele é mais do que isso. Ele precisa de mais envolvimento, de mais pessoas, de mais áreas, de mais habilidades, para ele de fato ser o quê? Um ecossistema colaborativo, para ele de fato ter autonomia, para ele de fato ser produtivo e gerar valor. Então o grande ponto desses 2 papéis é que mostra que o time ele não está ali preso dentro da tecnologia, por exemplo. Ele é mais do que isso. Ele precisa de mais papéis do que isso para garantir uma boa entrega e um bom impacto. Terceiro ponto que eu trouxe aqui é a questão da expansão do Scrum Master. Isso é algo que, para mim, na minha opinião, né, é algo que já está um pouco descrito no Scrum Guide. Aqui foi muito mais chover no molhado, na minha opinião, mas eu trouxe porque isso demonstra o que eu também já venho falando do mercado. O Scrum Master, pessoal, e o PO, na minha opinião, eles nem falam do PO nesse pack de expansão, eles falam mais do Scrum Master, mas na minha opinião, esses 2 papéis, eles tendem a se fundir, eles tendem cada vez mais a não ter esse nome, na minha opinião, no mercado. Acho que vai ter muito mais gerente de projeto, gerente, coordenador de projetos, porque são papéis mais, vamos falar assim, agnósticos, mais desconectados, né, de uma função só, de algo só. Então aqui, na minha opinião, o que vem mais é a questão de vamos falar assim, de uma, entre aspas, defesa do Scrum Master. Na minha opinião, isso é a minha opinião. Porque o que eles trazem nesse pack de expansão? Eles trazem que o Scrum Master, ele deixa de ser um facilitador de reunião, ou só um facilitador de reunião, que grande maioria entende isso, mas ele precisa ser colocado como coach da organização, como o impulsionador da mudança, da cultura, né? O educador, né? Vamos falar assim, de empirismo, auto-organização. Ou seja, o que ele faz? Ele pega esse papel e fala assim, olha, esse aqui é o agente de mudança da empresa inteira. Né? O que a gente sabe que não vai acontecer. Essa é a grande realidade, não é algo que acontece.
Bom, se acontecer, tudo bem, não tô tentando prever o futuro, mas a gente sabe que não é algo que acontece. A gente sabe que não é assim que funciona, não é assim que a banda toca, vamos falar assim. Né? O papel do Scrum Master, cada vez mais, a gente vai entrar naquela discussão do tipo, ele se torna inútil, se torna inútil. Não, na verdade é o seguinte, se ele fizer bem o papel dele dentro do time dele, ele vai se tornar inútil no time dele. Então, quando você traz essa expansão, o que ele está falando? Falando, olha, ele pode atuar em outros pontos, que já é o que acontece. Só que o que acontece dentro das empresas? Atuar em outros pontos para as empresas é atuar em mais de outros times, né? Ou em mais de um papel. É isso que é atuar para outras empresas. Então, ou seja, na verdade, o papel do Scrum Master ele meio que já expandiu no mercado, né? Não do jeito que eles trouxeram nesse pack de expansão, que eu acho também que não vai acontecer na prática. Acho que tem a teoria que é legal e tudo, mas eu não consigo ver isso. Não porque eu não acho que o Scrum Master não consegue fazer isso. Consegue. Mas, na minha opinião, é que não tem força política dentro de uma empresa para conseguir fazer isso, até que me provem o contrário. Então, assim, é mais olha, o Scrum Master não tem que ficar só no time, ele não é inútil, na minha opinião, do que um negócio, um negócio novo aqui, vou trazer um negócio, deixar mais claro para vocês. Eles deixaram claro que o Scrum Master pode atuar, sim, mais fora do time, né? O que já acontece, só que atuando em mais de um time ou em mais de uma iniciativa, que é o que acontece hoje no mercado. Quarto ponto que eu trouxe aqui que eu achei extremamente interessante e eu vou ser muito sincero no que eu tô falando aqui, tá? Isso aqui só vem para confirmar ainda mais a questão da importância da inteligência artificial, que na verdade, dentro desse pack de expansão do Scrum, o que o pessoal traz é que é o seguinte, agora a IA é considerada dentro do ambiente Scrum, ela tem que ser usada para inspeção, adaptação com dados reais, ou seja, validação de dados, entendimento, priorização, repriorização de backlog, né, geração de alternativas, de ideias de requisitos, enfim, ou seja, usar a IA. Basicamente é isso. Galera, vou ser muito sincero com vocês. Quem não está usando IA está fora do jogo, né? Tá ficando fora do jogo. É isso, né? O que traz esse pack de expansão é tipo assim, olha, a IA também, o Scrum roda com IA. Eu senti muito um movimento mais nessa linha, porque é um movimento que o mercado mundial já fez, né? O único ponto que eles colocam, é um alerta. A IA pode apoiar, mas quem toma decisão é um humano, não pode substituir um humano, né? Porque a gente não sabe, né? A gente não sabe aonde vai chegar esse IA, a gente tem ideias. Eu acredito sim que vai poder substituir em alguns pontos, mas, né, vamos lá, que eles falaram que não pode. Mas, enfim, é o que eles trouxeram. Minha opinião é que isso aqui é mais para mostrar para o mercado que o Scrum está conectado na hype do momento, que é a inteligência artificial. Essa é a minha visão nua e crua. E você que está nesse mercado, não ignora mais esse sinal da inteligência artificial. Quinto ponto que eu trouxe, último aqui, eu considero um dos principais. Um dos principais, na minha opinião. Faz a introdução do conceito do Product Thinking. O que é o Product Thinking? É a ideia do produto é vivo, é contínuo, é adaptável. Ou seja, o foco é manter a visão. O foco é ter um objetivo muito bem alinhado. É medir valor ao longo do tempo. O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, para de pensar só no escopo, não é projeto de começo, meio e fim. Não, é isso que ele está querendo dizer. Então ele traz para cá o seguinte, você precisa de ciclos contínuos para ir aprendendo o que você precisa fazer. Quando você traz esse conceito, você literalmente implode a ideia do modo projeto. Vamos falar assim. O que é o modo projeto? Você tem um escopo, você trabalha, você entrega. Basicamente é isso. Começo, meio e fim. Tá? Isso é o modo projeto. O que o Scrum traz aqui nesse pack de expansão é o quê? Não, cara, você agora tem um objetivo. Você não tem um escopo mais. Você tem um objetivo. Você tem um objetivo. Tá? Na verdade, pessoal, isso sempre existiu. Tá? Dentro do guia do Scrum. Só era subentendido. Agora tá claro. Você tem um objetivo, você não tem um escopo, você tem um objetivo. Você vai fazer uma entrega, vai aprender com ela e vai ver se o que você está achando que você pode fazer continua válido ou não. Basicamente é isso. Então o grande ponto aqui é que ele dá clareza desse conceito, e esse conceito ele já deveria estar claro na cabeça de todo mundo há muito tempo. Só que a gente ainda tem. Eu posso arriscar dizer que 70%, 80% dos times que rodam Scrum, rodam Kanban, rodam métodos ágeis em qualquer lugar do mundo, utilizam
mais foco em entrega de escopo do que entrega de produto, entrega de resultado. Isso é a minha percepção vendo o que eu conheço do mercado, né? Vai mudar? Já mudou e vai mudar cada vez mais. Só que é uma mudança de cultura que demanda outras coisas além do Scrum. E é por isso que eu acho que só o Scrum não é capaz de fazer isso acontecer. Você tem que falar de outros conceitos como Lean Budget, gestão de valor, gestão de fluxo. Então o Scrum, ele, na minha opinião, é legal ele trazer esse conceito, ele colocar esse conceito, mas o Scrum ainda, na minha opinião, ele é muito operacional, né? Então, como ele é muito operacional, ele não sai muito de dentro dessa caixinha. Então, ele precisa de ajuda de fora para que esse conceito ainda, né, vamos falar assim, seja mais explorado dentro das organizações. Mas, na minha opinião, é um baita de um acerto ter esse conceito nesse pack de expansão. Outro ponto que eu acredito que é fundamental da clareza que eles trouxeram é a questão do empirismo, né? O que é o empirismo? É você aprender com aquilo que você está fazendo, né? Aquela teoria do... Ó, vou te explicar empirismo, é uma coisa que você faz todo dia. É você ligar o chuveiro para tomar um banho, né? E você pôr a mão assim, ó, para saber a temperatura da água. Como é que você regula a temperatura da água? Sentindo a temperatura da água. Então o empirismo é isso. Você abre ou fecha o chuveiro, a quantidade de água, de acordo com a temperatura que você está sentindo em você. Isso é o empirismo, você agir de acordo com o que você está sentindo na hora. Então, ou seja, olha só, eu dei essa metáfora aqui, falei desse jeito, talvez simplificou para você, mas vai explicar isso para as pessoas. O empirismo, a gente tem que entender que ele é a consequência da inspeção, adaptação, da transparência. Ele é a consequência disso. Só vai ter empirismo se você tem inspeção, adaptação, né? Transparência, inspeção e adaptação, que são os pilares do Scrum. Só que não é só ter isso. Então, esse guia de expansão, ele, vamos falar assim, ele traz uns conceitos que são bem importantes, né? Para a gente começar a entender que não é simplesmente, eu faço adaptação. Não. Não. Se você tem um erro, tem um erro crasso e comum dentro da gestão ágil, na grande maioria das empresas, dos times, que é o quê? É fazer inspeção sem medição e adaptação sem evidência. Eu vou adaptar, eu vou agora fazer desse jeito. Por quê? Porque sim, porque eu quero, porque é melhor. Tá, mas qual que é a evidência? O que você mediu? Qual que é o resultado? Né? E aqui ele começa a trazer alguns conceitos, ele introduz conceitos como, por exemplo, né, o feedback, o result feedback, para você ter feedbacks com dados, não opinião. Ele traz, né, a questão, né, do ODA, que é você ter aquela questão dos ciclos rápidos de tomada de decisão através da observação, da orientação. Você decide e age. Né? E ele traz também os primeiros princípios, né, o First Principle Thinking, né, que é pensar a partir de fundamentos, não através de analogias. Ou seja, ele começa a trazer alguns conceitos para dentro do empirismo que você começa a ver que, tipo assim, cara, não é simplesmente fazer fazendo. Né? Acho que principalmente o ODA aqui é algo que todo mundo tem que olhar para esse modelo ODA. Né? Só que você fala ODA, o pessoal não, o que é ODA? Né? O pessoal ainda está discutindo PDCA. Né? Não é ainda, o PDCA também é importante, mas eu acho que a gente vai cada vez mais para o modelo ODA, que é um modelo ainda mais, vamos falar assim, aberto, flexível, que vai se adaptar melhor às coisas. Então, eu acho que quando ele traz esse tipo de conceito para dentro, né, do empirismo, ele expande, quando a gente fala de empirismo, a gente está falando disso aqui, ó. Eu acho que ele consegue aterrissar as pessoas mais dentro do conceito que eles querem trazer. Resumo da ópera é o seguinte, tá? Não mudou quase nada, na minha opinião. Por que quase nada, brasileiro? Mudou a única coisa que é o seguinte, a gente está materializando mais os conceitos do que é, né, o Scrum, do que está por trás do Scrum. E é interessante, se você vier nesse site aqui, que eu vou te mostrar aqui agora, que é o site, né, do scrumexpansionpack.org, Scrum Expansion. Eu coloquei o link na descrição. Você pode fazer o download. Olha aqui quem são as pessoas que estão por trás. Jeff Sunderland, John Coleman, Ralph, não sei falar o sobrenome dele, mas vou falar Johan, não sei, enfim. Me desculpa, Ralph. Mas enfim, e ele tá falando aqui, ó, o Scrum Guide continua sólido.
tá? Mas muita gente me pergunta pra gente quais são os resultados, se trabalhar com IA, enfim, um monte de coisa. Então, entra aqui, faz o seu download. Se você não sabe inglês, meu amigo, minha amiga, coloca no GPT, conversa com o seu PDF, que você vai vir aqui, ó, você vai vir aqui em PDF aqui, ó. Ele vai abrir para você, você faz o download e ó, manda ver para você conseguir aí, né, ter a sua percepção do que é esse pack de expansão do Scrum. E aí, comenta aqui, o que você achou? Achou que ficou legal? Achou que não? Achou, putz, brasileiro, tô achando que o Scrum tá morrendo, tô achando que não sei o quê? Coloca aí pra mim, quero entender a sua percepção. Se você tiver qualquer dúvida, escreve aqui. Ah, se quiser dominar o Scrum, link na descrição, hein? Scrum de verdade, formação mais completa e prática do Brasil. Então, clica aqui e vamos que vamos. Deixa seu like, se inscreve. Valeu!